23, 34. Lucas 23, 34. Quem está perdendo tempo, diga amém com força. Isso aí, irmão. Lucas 23, 34. Está muito ligado. Lucas 23, 34. Nós vamos colocar no telão para que você também possa acompanhar essa leitura. Isso. Estou dando para você um tempinho para você ler. Coisa linda, né, irmãos? Quantas pessoas aqui? Quantas pessoas nesse ambiente espiritual? Deus é poderoso. O nosso Deus é fiel. Isso. Lucas 23, 34. Nós vamos ler a partir desse verso. Diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava, repita isso, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. E disse-lhe Jesus, Senhor, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apenas isso. Vamos orar ao Senhor, fecha os olhos. Eterno, fale conosco, temos muito temor pela tua palavra. Senhor, nós precisamos te ouvir, nosso coração está temente ao Senhor. Fale conosco, Senhor, fale conosco, assim como diz em Hebreus 4:12, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes, que penetra na divisão, Senhor, de juntas e medulas, da alma e do espírito. Então, fale conosco em regiões onde o conselho não chega, onde o conhecimento humano não chega, mas o teu espírito pode levar a tua palavra. Revela aos nossos corações o teu coração, e teu nome será glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Você que pode, sente-se aplaudindo ao Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Irmãos, eu preciso que você não se perca em absolutamente nenhum trecho dessa mensagem, porque ela é um grande quebra-cabeça que vai fazer você entender o que Deus quer falar. Quem me ouve, diga amém. Evite se locomover, evite mexer no celular agora. Quem puder deixar no modo avião, para não ter nenhum tipo de problemas te interrompendo. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus, por nós, se entregou na cruz do Calvário e nos deu chance e direito a uma vida eterna com Deus, e quem crê nisso, diga amém. Todos nós sabemos a configuração da crucificação e como esse ocorrido foi extremamente doloroso a Jesus. Jesus não foi levado a um tipo de morte que era um tipo de morte comum, Daniel. Na verdade, na época de Jesus, irmão, uma pessoa só era colocada em uma morte de cruz quando o crime que ela havia cometido era um crime hediondo, como estupro, como se levantar contra o governo na época. Essa pessoa era colocada dessa maneira. É por isso que a Bíblia fala que aquele que era colocado no madeiro era considerado maldito. Entre os romanos, isso na antiguidade, irmão, quando você chamava alguém de cruz, era uma ofensa a essa pessoa, de tão terrível, de tão humilhante que essa pessoa era colocada nesse tipo de morte.
Alguém está se perguntando, dizendo: pastor, mas existem outros tipos de morte que parecem ser piores. Isso é o que você pensa. Eu vou resumir para você entender. Após o homem ser extremamente espancado, onde ele tomava as chicotadas e pegava nas costas dos membros superiores e inferiores, era tirado um pedaço de carne em cada pancada que se dava com um chicote nas costas, que arrancava pedaço de carne. As costas de Jesus em carne viva era presa no madeiro através de prego nas mãos e nos pés. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, o peso do seu corpo arriava, fazendo com que os seus pulmões ficassem comprimidos, gerando asfixia, dificuldade de respirar, misturado com a sensação das costas em carne viva, raspando nas farpas da madeira da cruz, que provavelmente perfuravam, misturando-se com a dor dos cravos que entravam dentro da testa, que entravam na pele, que maltratavam a testa, a cabeça de Jesus, que era da coroa de espinhos. Tudo isso tem um valor extremamente simbólico e espiritual, mas a gente vai ganhar tempo. Após isso, Jesus, humilhado, nu, com fome, com sede, tudo isso carregando um peso por um pecado que ele não cometeu. Irmãos, você pagar por algo que você comete já é horrível. Agora você pagar por algo que você ainda não cometeu, ou que você nunca nem se envolveu de alguma forma, se torna ainda pior, porque isso é uma injustiça. E todos nós sabemos que quando a gente sente dor, gritar gera alívio na nossa carne. Gritar, de alguma maneira, alivia a dor que a gente sente no corpo. Mas a Bíblia fala que ele foi entregue como ovelha muda. Ou seja, Jesus não abriu a boca para reclamar. Tudo isso porque ele tinha uma promessa sobre ele. Diga: qual, pastor? A promessa estava sobre ele, mas não era para ele. A promessa que estava sobre ele era para nós. E a promessa é: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou fazer você entender. O castigo, repita, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então, se Jesus foi castigado para que eu tenha paz, eu preciso ter uma primeira consciência espiritual. Se eu sou servo do Deus que foi crucificado e ressuscitou, eu tenho garantia de ter a paz que o mundo não pode ter. Tudo isso por quê? Porque a pena que eu tinha que pagar, ele levou sobre si. E é por isso que eu estou aqui para dizer: muito obrigado, Jesus. É culto de ceia, muito obrigado, porque o Senhor levou o peso da minha dor no seu corpo. E eu estou aqui para dizer: eu tenho paz com Deus, eu tenho paz em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus e aplaudir a Deus por isso? Isso, irmãos. Já não bastam todos esses sintomas que eu resumi bastante, de extrema dor. Você sabe, irmão, que quando você está com um machucado no seu dedinho do pé, todo mundo pisa no seu dedo do pé. Se você não está com o pé machucado, ninguém pisa. Mas se você tiver com o pé machucado, o seu gato vai andar dentro de casa, vai pisar com a pata no seu pé de alguma forma. E você, na hora da dor, irmão, a primeira expressão que você tem para os que não são firmes e convertidos é abrir a boca e falar o que não deve. Mas todos nós reagimos de alguma forma emocional para tentar aliviar o peso da dor. Já não basta isso, Jesus pendurado, ouça isso, Jesus pendurado na cruz. A Bíblia fala que ele foi colocado, Cláudio, ao lado de 2 malfeitores. Quantos malfeitores? Só que perceba isso. Eu expliquei para você que a crucificação não era o destino de pessoas que cometiam crimes normais. Provavelmente os ladrões que estavam à esquerda e à direita não eram homens que cometeram crimes, por exemplo, de furto, de roubo. Provavelmente era alguém que cometeu algum crime muito terrível a ponto de estar na cruz. Ou seja, um ser humano que pratica crimes hediondos provavelmente não é uma pessoa boa, de bom coração, de boa índole. E a gente sabe, irmão, que se nós que somos pessoas, abre aspas, somos um pouquinho menos piores do que pessoas que cometem crime, nós já sentimos dor e a nossa reação já é explodir quando a gente está com dor. Imagina alguém que comete crime hediondo, que não vale nenhum tipo de R$1, está preso numa cruz, sentindo dores insuportáveis, com asfixia, depois de ser altamente espancado. Já não basta isso, tem um povo que está embaixo da cruz apontando e falando: você merece morrer, você está no lugar que você merece, você não vale coisa nenhuma, você está aí porque você é um lixo, você não vale nada. Mistura
mistura agora a dor que eles estão sentindo, misturado com as afrontas que estão ouvindo, e a sensação que acabou para mim, eu vou morrer nessa cruz. Imagina como estão a cabeça daqueles homens. E a pergunta é: o que pode sair de bom de alguém que está nessa condição? Nada. Só que o jogo muda, porque as pessoas começam a afrontar os dois ladrões. E a Bíblia diz, irmão, que o da esquerda e da direita começam a zombar e dizer: Jesus, você não disse que é o rei dos judeus? Então desça da cruz e me tira daqui. É normal, irmão, quando a gente passa por um momento de dor, a gente achar que Deus tem obrigação de nos tirar daquilo que foi as nossas escolhas que nos colocaram. Mas ouça bem isso aqui, irmão: não jogue em Deus a responsabilidade de tirar você daquilo que você, por escolha pessoal, você entrou. Não jogue em Deus a responsabilidade, porque tem gente que fala: Senhor, se tu és Deus, tu vai trazer meu marido de volta. E Deus está dizendo: eu não preciso provar que eu sou Deus para você. Tem gente aqui que está colhendo porque fez escolhas erradas e está dizendo: se Deus é Deus, Ele vai mudar minha vida. Se Deus é Deus, Ele vai me tirar dessa situação. Se Deus é Deus, Ele tem por obrigação. Só que agora o jogo se inverte. O homem que está à esquerda está maltratando, até o momento que o que está à direita olha para Jesus e diz assim: calma aí, a gente está aqui porque a gente merece, mas ele não. E a pergunta é: o que faz um homem que teve uma vida de crimes, que tem um histórico familiar destruído, numa circunstância de dor extrema, de humilhação extrema, ter uma atitude tão nobre quanto essa de olhar e defender a Jesus? Porque, irmãos, pode alguma coisa boa sair de alguém que está numa circunstância dessa, com histórico desse? Só que aí, Leandro, a minha mente de pregador começa a calcular o que é que Jesus faz para estabelecer um contato com o coração daquele homem, para fazer o arrependimento chegar nele. A Bíblia diz que Jesus, em meio a um momento de tanta dor, em Lucas 23, 34, Jesus olha para o céu e diz: Deus, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que. A pergunta é, irmão, aquele homem olha para Jesus, e Daniel, na cabeça dele, não é possível que alguém que é humano, Silas, porque ele está sentindo a mesma dor e ele sabe que não tem como produzir um sentimento bom em uma circunstância tão terrível. Mas quando ele olha para Jesus, enquanto o outro está dizendo: você não é rei coisa nenhuma, porque você não consegue me tirar daqui, ele olha para Jesus e pensa: calma aí, não é possível alguém amar quem está maltratando. Não é possível alguém ter prazer em pedir para perdoar alguém que só está fazendo mal. Esse aí não pode ser um homem natural. Esse aí tem que ser Deus. Não é um coração humano. Então ele olha para Jesus e calcula: esse verdadeiramente é Deus. E eu tenho uma coisa para lhe dizer, irmão: perceba que aquele homem é mau, aquele homem é cruel. E o que muda a cabeça daquele homem não é a bondade dele, é a bondade de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. É por isso que a Bíblia chega a nos dizer em 1 João que Deus provou amor por nós, entregando Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra que eu tenho para você é: se você está aqui hoje, não é porque você é bom. Se eu estou pregando aqui hoje, não é porque o pastor Samuel é bom. Se a gente está aqui hoje arrumadinho, bonitinho, dando glória, sapateando, saindo de um mundo de droga, de prostituição, de destruição, não é porque nós somos bons, não, irmão. É porque no pior momento da nossa vida apareceu alguém que nos amou primeiro. Não veio de nós, é graça, é favor não merecido. Então aponte para alguém e diga assim: você está aqui porque Jesus te amou primeiro. Não veio de você, foi o amor de Deus que te constrangeu. Eu vou repetir isso aqui de novo. Levante a mão esquerda e a direita e diga assim: se eu estou aqui hoje, é porque eu estava morto e Jesus já estava me amando. Repete de novo, diga: se eu estou aqui hoje, não é pelo meu amor, é pelo amor de Deus. O amor de Deus por mim me conduziu até Deus. É por isso que Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te amou primeiro.
Eu vou fazer você entender para você dar glória com força. Você sabe o que é ser amado por Deus primeiro? Você estava sentado na boca de fumo, doidão. Alguém passou para você e falou assim: que cracudo nojento, né? O homem faz isso. O homem olha para você e fala: rapaz, isso tinha que estar preso. Bandido bom é bandido morto. Isso aí não vale coisa nenhuma. Tinha que passar 30 anos na cadeia. Alguém olhou para você e falou: rapaz, não tem mérito nenhum em você. Mas enquanto você estava perdido nas drogas e a tua própria família estava dizendo que ia amanhecer com a boca cheia de formiga, Jesus já estava te amando. Vou melhorar isso aqui. Você estava se prostituindo. Nem a sua esposa queria estar do teu lado, mas Jesus já estava dizendo: eu ainda te amo e tenho um projeto na sua vida. Não foi o nosso amor, irmão, é o amor de Deus por nós. Eu tenho uma palavra para você. O que pode te separar do amor de Deus? O que pode te separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? A altura? A profundidade? Os homens? Os anjos, os demônios, o presente, o porvir? O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de... Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Ouça bem isso. Não quer dizer que nós não, em algum momento da nossa vida, a gente se perde. E a gente tenta ir para longe. Só que quando a gente tenta ir para longe, a gente esquece, irmão, que é o amor de Deus que nos traz de volta para Ele. Toque no peito e diga assim: Senhor, obrigado, porque o teu amor me sustenta, me protege e me atrai até o Senhor Deus. Quem pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus por isso? Ouça, irmão, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Jesus falou uma frase, que durante essa frase, Uriel, todas as pessoas ouviram. O que estava à esquerda e o que estava à direita. O que estava à esquerda deveria ter dito assim: meus companheiros. Está repreendido, né? Né, irmão? Em nome de Jesus, está repreendido. Jesus também amou o cara. Só que a pergunta é: Jesus amou os dois, sim ou não? Quantos mudaram de ideia? Calma aí, Daiane, a mesma circunstância para os dois, mas decisões diferentes para um. A mesma circunstância para os dois, só que caminhos, escolhas diferentes para cada um. Irmão, você percebeu aqui que o que faz você estar em Deus não é a circunstância que você vive. Porque tem gente, irmão, que está passando pela mesma coisa que você e não está afastado, não, está firme. Tem gente dizendo: pastor, eu não volto para Jesus hoje porque tu não sabe o que eu estou passando. Tome cuidado, irmão. Tem gente que está na mesma circunstância e está aceitando Jesus. Tem gente que está pastor Samuel, mas tu não sabe o momento que eu estou vivendo. Os homens estão debochando, a dor que eu sinto é extrema. Eu estou vivendo meus piores dias da minha vida. E a palavra que eu tenho para você é: irmão, agradeça a Deus pela cruz que você está vivendo, porque o homem te abandona, o homem te despreza, o homem te ofende, mas mesmo na cruz, Jesus está do teu lado. Repete isso aqui, ó. Eu posso estar passando pelo meu pior momento, mas até no meu pior momento, Jesus está do meu lado e está fazendo um convite: eu vou te levar para um lugar melhor. Eu tenho uma palavra de esperança para o teu coração. Só que aí o diabo vai dizer: a dor é muito grande, a humilhação é muito grande, mas a oportunidade também é muito grande. Você me autoriza a falar do jeito que Deus está falando comigo? Tem gente aqui que, se não encontrasse Jesus na cruz, nunca aceitaria Ele. E aí você reclama dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? E Jesus está dizendo: porque só ali eu consigo te encontrar. Senhor, mas dói muito. O que você prefere? Viver uma vida boa na terra e se perder? Ou você prefere estar no pior momento da terra, mas encontrar Deus para a sua vida eterna? É a mesma circunstância. E aí você tem a opção de ver, irmão, a cruz como algo negativo ou positivo. Você está entendendo isso, irmão? Tem gente dizendo: pastor, como que eu quero que Deus me tire da cruz? E às vezes Jesus está dizendo: rapaz, tu não sabe do futuro.
Tu não tem noção que se eu não te colocasse aqui, tu nunca ia aceitar o meu convite para o teu coração? Você está aqui hoje, olha para alguém e diga assim: está doendo muito, a humilhação está grande, mas fica em paz, porque Jesus está contigo. Mais uma vez, Jesus está com você, com você, com você. Bata no peito e diga assim: eu não estou sozinho nessa cruz. Jesus está vendo, está ouvindo, e o convite foi feito para o meu coração. Olhe para mim, irmão. Eu vou correr com a mensagem, porque é culto de ceia. Eu estou sentindo Deus de forma poderosa. Os dois estão ali. A pergunta é: começou um diálogo. Silas, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Vem para cá, Rodrigo, por favor. Está Jesus e o ladrão. Deixa eu ficar como ladrão para não colocar vocês como ladrão. Deixa eu como ladrão. Aí vão falar: pastor é ladrão, né? Está repreendido em nome de Jesus. Está aqui, Jesus e o ladrão. Está tendo um diálogo. O da direita está conversando com Jesus. Só que o povo, irmão, está longe. O povo está lá de baixo dizendo assim: perdido, desgraçado, amaldiçoado. Você tem que passar, você está pagando pelo que você merece. E o cara está sentindo doido, está dizendo: Senhor, fala assim, ó, quando entrar no paraíso, lembra-te de mim. Aí fala assim, ó, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que repare uma coisa, irmão, esse diálogo está acontecendo entre quem? Jesus e o ladrão. Jesus está falando para a multidão que está acusando, ou Jesus está falando para o homem arrependido? Alguém começou a entender isso aí? Calma aí, irmão. Jesus está falando com o homem arrependido. Então é normal, irmão, é normal quem não ouviu Jesus falando com você julgar você, porque está te vendo na cruz. E eu tenho uma palavra para você. Você quer ouvir de verdade, sim ou não? Tome cuidado em apontar pessoas que estão na cruz, porque às vezes você está vendo um homem que era um condenado, mas virou um arrependido. Por quê, pastor? Porque a cruz não define quem a pessoa é, irmão. Às vezes subiu na cruz condenado, mas agora se arrependeu. Jesus está dizendo: tu já é salvo. E você está apontando um homem que é salvo. Eu vou pregar do jeito, irmão, eu vou pregar do jeito que Deus falou comigo. Está cheio de pregador que sobe no altar, irmão, para meter a paulada na igreja. Você tem que tomar cuidado para falar da igreja, porque a igreja é noiva. E não é noiva nossa, não, é noiva de quem? Então você não pode mexer com a esposa dos outros, irmão. Tem pregador, aprenda uma coisa, um dia Deus falou para mim, que quando for corrigir a noiva dele, para tomar cuidado, porque é noiva dele. Então até para tocar na igreja tem que ser com cuidado, irmão. Não me pertence. E tem gente dizendo: está passando por cruz por isso. Tem gente que olha para você e te julga pela circunstância. Só que a palavra é essa: eu cheguei na cruz condenado, mas virei um arrependido e me tornei salvo por causa da cruz. Que coisa poderosa. Agora, Jesus fala para o ladrão ou fala para todo mundo? Para o ladrão, irmão. Porque um tipo de coisa que você tem que entender, que a salvação é uma certeza individual. Se Jesus falou para mim, eu não posso esperar que as pessoas percebam que eu sou salvo, porque a salvação é individual. Às vezes, Marquinhos, você vai estar dentro de uma casa que gente vai te julgar e você vai entender: não, mas eu sou salvo. Por que eu sou salvo, pastor? Pastor, mas está vivendo na cruz, está passando um momento difícil, mas a certeza que Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo, é só para o teu coração, irmão, é só para o teu. Você está ouvindo isso? Tem um problema. Quem está embaixo está acusando. E quando você está acusando um homem condenado é uma coisa, mas acusar um homem perdoado por Deus, irmão, tome cuidado com isso. Acusar uma pessoa que o Senhor encobriu o seu pecado por perdão, é você quem está pecando. Está cheio de pregador, irmão, que sobe no altar para ficar ferindo a igreja. Sobe no altar para ficar... Irmão, altar não é lugar de anunciar pecado. Tem gente que fala: eu vou denunciar pecado. Denuncia da tua vida, irmão. Você está cheio para denunciar. Altar não é lugar de anunciar pecado, é lugar de anunciar a palavra, o evangelho.
Você entendeu isso, irmão? Não toque na esposa dos outros. A igreja tem marido, a igreja tem noivo. Você não foi chamado para dar diagnóstico, você foi chamado para trazer cura. Eu vou falar do jeito que Deus falou, irmão. Tá cheio de pregador no YouTube, eu não vou citar nome porque eu não estou aqui para falar de ninguém, que gosta de tocar o dedo na ferida dos outros. Tem gente que quer crescer em cima de polêmica. Irmão, quem não tem demônio para expulsar, não tem dom para revelar, não tem palavra para pregar, fica batendo, apontando. Mas essa igreja aqui não se alimenta de apontar ninguém. Essa igreja aqui tem palavra, essa igreja tem Espírito Santo, essa igreja tem presença. Deus nos chamou para salvar, não para matar ovelha. Ó, a partir de hoje, Deus vai tirar a palavra de acusação dos teus lábios e vai trazer uma palavra de perdão na tua boca. Ô irmão, como eu sinto Deus aqui nesse culto. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: Deus está tirando a palavra de apontamento, está colocando a palavra de redenção nos teus lábios. Você não vai mais carregar palavras de acusação. Você foi chamado para curar, não para ferir. Você foi chamado para erguer, não para matar, não para derrubar. Quantos ladrões na cruz, irmão? 2. Quantos no paraíso? 1. Será que Jesus não ama o ladrão? Ama. Mas mesmo amando, Leandro, Jesus respeita a escolha do cara. Jesus respeita a escolha de quem ele tanto ama. Isso é o meu maior medo, irmão. Sabe o que eu acho incrível? Que aquele homem está fazendo a escolha errada perto de Jesus. Está perto e está escolhendo errado. Está ouvindo Jesus e está fazendo a escolha errada. Está pertinho de Jesus, está ouvindo a voz dele no ouvido, mas continua com o coração perdido. Você está ouvindo isso? Então é possível estar aqui dentro, com o coração longe. Está ouvindo e com a mente distante. Está aqui na mesma circunstância. Tem gente que se arrepia, tem gente que fala em língua, mas o coração não se converteu até hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que é conversão, irmão? Conversão não se prova por estar perto. Conversão se prova por ter arrependimento. Você está ouvindo isso? Seu coração vai se arrepender hoje do seu mau caminho, em nome de Jesus. O nosso coração vai se arrepender dos nossos maus caminhos hoje, nesse culto. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que Jesus fala para o ladrão? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A promessa de Jesus era: ainda você vai estar comigo onde? Mas agora me responda uma coisa. Uriel, Jesus disse que aquele homem sairia da cruz? Sim ou não? Então como pode? Jesus perdoa ele, mas não tira ele da cruz. Porque o perdão de Deus, irmão, ele não isenta de você de viver as consequências das suas escolhas. Deus te ama, Deus te perdoa, te dá promessa, te tira daqui. Mas tem uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com cada escolha. Porque no céu eu te coloco, mas da cruz eu não te tiro. Deu para entender isso, irmão? Gravou isso no teu coração. Tem gente que acredita que o perdão de Deus vai encobrir as tuas falhas. O perdão de Deus te isenta, irmão, da condenação eterna. Só que você tem que aprender uma coisa: Deus perdoa, mas o homem não perdoa. Deus perdoa, mas a terra não perdoa. Então tem gente aqui que está brincando com o perdão de Deus. Tem gente aqui que está vacilando com o perdão do eterno. Não, porque Deus perdoa. Deus perdoa, mas o homem não perdoa. Eu falo tanto de um falecido pastor que eu tanto admirei, que eu estou fazendo um documentário sobre ele. Foi um dos maiores profetas que já passou por esse país. O pastor falecido Gastão Martins, tenho muito respeito por ele, mas tem um problema, morreu com 26 anos. O homem que marcou a nação brasileira, que cantou em estádios, que revelava coisas que você não imagina, que já disse para um homem no meio de um culto e tirou a vida do cara com uma palavra. O homem que fazia coisas de outro mundo, só que morreu com 26 anos. Por quê? Pode ter sido salvo, mas a consequência ele experimentou.
Eu queria que você hoje aqui, irmão, tivesse uma consciência. Deus está te dizendo, não espere chegar no extremo para você pedir perdão. Não espere chegar no fundo do poço e viver consequências pesadas para entender que Jesus é o melhor caminho. E tem gente que vai só conhecer Jesus pela cruz. Irmão, tem pessoas aqui que só vão conseguir aceitar Jesus quando estiver no pior momento de dor. Mas eu quero dizer para você que ainda que os homens te abandonem, o Senhor vai estar do seu lado.